Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Century, e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 251, vamos ler 5 capítulos hoje, Jeremias 41 e 42, Judite 12, 13 e 14 e também Provérbios capítulo 17, versículos de 13 a 16. Como sempre, a Bíblia que eu estou usando todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Century em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E aí você pode imprimir e guardar para sempre na sua casa esse mapa do ano em que você ouviu a Bíblia inteira. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Aí você será sempre avisado quando sair um episódio novo. Sério, ia ser tão legal se você se inscrevesse. Mas eu sei que muitos de vocês não vão. Fazer o quê? Você estando inscrito ou não, o importante é você estar aqui no dia 251, porque vamos ler Jeremias 41 e 42, Judite 12, 13 e 14 e Provérbios 17, versículos de 13 a 16. O livro do profeta Jeremias, capítulo 41. Assassinato de Godolias. No 7º mês, veio Ismael, filho de Natanias, filho de Elisama, de estirpe real, com 10 homens para visitar Godolias, filho de Aicã, em Masfa. Enquanto comiam juntos aí, levantou-se Ismael, filho de Natanias, e seus 10 homens, apunhalaram Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, o governador do país posto pelo rei da Babilônia, e o mataram. E Ismael matou também os judaítas que acompanhavam Godolias em Masfa e os militares caldeus que aí se encontravam. No dia seguinte ao assassinato de Godolias, quando ninguém ainda o sabia, vinham alguns homens de Siquém, de Silo e de Samaria, uns 80 ao todo, com a barba raspada, com as vestes rasgadas e com incisões, trazendo ofertas e incenso para oferecer no templo. Ismael, filho de Natanias, saiu-lhes ao encontro em Masfa e caminhava chorando. Quando os alcançou, disse-lhes: Vinde ver Godolias, filho de Aicã. E quando entraram na cidade, Ismael, filho de Natanias, os assassinou. Apoiado por seus homens, atirou-os na cisterna. Entre eles havia 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates, porque temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Ele concordou e não os matou como a seus irmãos. A cisterna onde Ismael atirou os cadáveres dos homens assassinados, uma cisterna grande, é a que Asa construiu por temor de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Natanias, a encheu de cadáveres. Depois Ismael aprisionou o resto do povo de Masfa e as princesas reais que o chefe da guarda Nabuzardã havia entregue em custódia a Godolias, filho de Aicã. Ismael, filho de Natanias, os fez prisioneiros e se pôs em marcha para o território amonita. Mas Joanã, filho de Carea, e seus capitães souberam do crime cometido por Ismael, filho de Natanias. Reuniram toda a sua tropa e marcharam para combater contra Ismael, filho de Natanias, e o alcançaram junto ao grande lago de Gabaão. Quando o povo que Ismael levava preso viu Joanã, filho de Carea, e seus capitães, ficaram alegres. Todo o povo que Ismael levava preso desde Masfa mudou de direção e passou para Joanã, filho de Carea. Enquanto isso, Ismael, filho de Natanias, conseguiu escapar de Joanã com 8 homens e foi para o país amonita. Joanã, filho de Caré, e seus capitães recolheram o resto do povo que Ismael, filho de Natanias, havia aprisionado em Masfa, depois de matar Godolias, filho de Aicã, soldados, mulheres, crianças e eunucos, libertos em Gabaão. E caminharam, parando no albergue de Camaã, perto de Belém, com intenção de migrar para o Egito, longe dos caldeus, pois os temiam, porque Ismael, filho de Natanias, havia assassinado Godolias, o governador do país nomeado pelo rei da Babilônia. Capítulo 42. Consulta a Jeremias. Então os capitães, com Joanã, filho de Caré, e Jezonias, filho de Osaías, e todo o povo, do mais novo ao mais velho, acorreram ao profeta Jeremias. E lhe disseram: Aceita nossa súplica e reza ao Senhor teu Deus, por nós e por todo este resto, porque na multidão sobramos poucos, como teus olhos podem ver.
Que o Senhor teu Deus nos indique o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. O profeta Jeremias lhes respondeu: De acordo, eu rezarei ao Senhor vosso Deus, segundo me pedis, e tudo que o Senhor me responder, eu vos comunicarei, sem vos ocultar nada. Eles disseram a Jeremias: O Senhor seja testemunha veraz e fiel contra nós, se não cumprirmos tudo que o Senhor teu Deus te manda dizer-nos. Seja favorável ou desfavorável, obedeceremos ao Senhor nosso Deus, a quem nós te enviamos, para que tudo nos corra bem, obedecendo ao Senhor nosso Deus. Passados 10 dias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Este chamou Joanã, filho de Caré, e todos os seus capitães e todo o povo, do mais novo ao mais velho. Ele lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para lhe apresentar vossas súplicas. Se continuardes vivendo nesta terra, eu vos construirei e não vos destruirei. Eu vos plantarei e não vos arrancarei, porque me pesa o mal que vos fiz. Não temais o rei da Babilônia, que agora temeis. Não o temais, oráculo do Senhor, porque eu estou convosco para vos salvar e livrar de sua mão. Eu lhe infundirei compaixão para que se compadeça de vós e vos deixe viver em vossas terras. Mas se disserdes, não habitaremos nesta terra, desobedecendo ao Senhor vosso Deus, mas iremos ao Egito, onde não conheceremos a guerra, nem ouviremos o toque de trombetas, nem passaremos fome de pão, e aí viveremos. Então, resto de Judá, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Se insistirdes em ir ao Egito para aí residir, a espada que vós temeis vos alcançará no Egito. A fome que vos assusta vos pegará no Egito, e aí morrereis. Todos os que insistirem em ir ao Egito para aí residir, aí morrerão pela espada, pela fome e pela peste. E não ficará nenhum sobrevivente de todas as calamidades que eu lhes enviarei. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Assim como derramaram minha ira e minha cólera sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará minha cólera sobre vós, se fordes ao Egito. Sereis maldição e espanto, execração e caçoada, e não voltareis a ver este lugar. Isto diz o Senhor, resto de Judá. Não entreis no Egito. Sabei-o bem, porque eu vos dou testemunho hoje. É certo que vos enganais quando me enviais ao Senhor vosso Deus, pedindo que reze por vós ao Senhor vosso Deus, e que vos comuniquei tudo o que diz o Senhor vosso Deus para cumpri-lo. Eu vos comuniquei isso hoje, e não quereis obedecer ao Senhor vosso Deus, que me enviou a vós. Pois agora, sabei-o bem. Morrereis pela espada, de fome e de peste, no lugar que escolherdes como residência. O livro de Judite, capítulo 12. Depois ordenou que a levassem aonde tinha sua vasilha de prata, e mandou que lhe servissem de sua própria comida e de seu próprio vinho. Mas Judite disse: Não os provarei, para não cair em pecado. Eu trouxe minhas provisões. Holofernes lhe perguntou: E se acabar o que tens, onde encontraremos comida igual? Entre nós não há ninguém de tua raça. Judite lhe respondeu: Por tua vida, Alteza, não acabarei o que trouxe antes que o Senhor tenha realizado seu plano por meio de mim. Os oficiais de Holofernes a levaram à sua tenda. Judite dormiu até meia-noite, levantou-se antes do amanhecer e mandou este recado a Holofernes: Senhor, ordena que me permitam sair para rezar. Holofernes ordenou aos guardas que a deixassem sair. Assim, Judite passou 3 dias no acampamento. Depois de se lavar, suplicava ao Senhor Deus de Israel que dirigisse o plano dela para a exaltação de seu povo. Depois, purificada, voltava para sua tenda e aí permanecia até que, pelo entardecer, lhe levassem a comida. A noite decisiva. No 4º dia, Holofernes ofereceu um banquete exclusivamente para seu pessoal de serviço, sem convidar nenhum oficial. E disse ao eunuco Bagoas, que era seu mordomo: Vai ver se convences essa hebreia que tens sob teus cuidados para que venha comer e beber conosco.
porque seria uma vergonha não aproveitar a ocasião de me deitar com essa mulher. Se eu não a conquistar, rirá de mim. Bagoas saiu da presença de Holofernes, entrou onde Judite estava e lhe disse: Não tenha medo essa bonita jovem de se apresentar a meu senhor como hóspede de honra, para beber e se alegrar conosco, passando o dia como uma mulher assíria, das que vivem no palácio de Nabucodonosor. Judite respondeu: Quem sou eu para contradizer meu senhor? Farei imediatamente o que lhe agradar. Será para mim uma lembrança feliz até o dia de minha morte. Levantou-se para se arrumar, vestiu-se e pôs todas as suas joias femininas. Sua donzela entrou na frente, ele estendeu no chão, diante de Holofernes, as peles de lã que Bagoas lhe havia dado para que se recostasse aí diariamente enquanto comia. Judite entrou e sentou-se. Ao vê-la, Holofernes perturbou-se, e a paixão o agitou com um desejo violento de se unir a ela. Desde a primeira vez que a viu, esperava a ocasião de seduzi-la. Ele disse: Vamos, bebe, alegra-te conosco. Judite respondeu: Claro que beberei, senhor. Hoje é o maior dia de toda a minha vida. E comeu e bebeu diante de Holofernes, tomando do que sua donzela lhe havia preparado. Holofernes, entusiasmado com ela, bebeu muitíssimo vinho, como nunca bebera em toda a sua vida. Capítulo 13. Quando ficou tarde, o pessoal de serviço retirou-se logo. Bagoas fechou a tenda por fora, depois de fazer sair os serventes. Todos foram deitar-se, prostrados pelo muito que haviam bebido. Na tenda permaneceram apenas Judite e Holofernes, caído no leito, completamente embriagado. Judite havia ordenado a sua serva que ficasse do lado de fora do quarto e a esperasse na saída, como nos outros dias. Havia dito que sairia para fazer orações e falara disso com Bagoas. Quando todos saíram, sem que ninguém, do menor ao maior, ficasse no quarto, Judite, de pé junto ao leito de Holofernes, orou interiormente. Senhor, Deus Todo-Poderoso, olha agora com benevolência o que vou fazer para a exaltação de Jerusalém. Chegou o momento de ajudar tua herança e de cumprir meu plano, ferindo o inimigo que se levantou contra nós. Avançou até a coluna do leito que ficava junto à cabeça de Holofernes, desembainhou o alfange e, aproximando-se do leito, agarrou a cabeleira de Holofernes e orou. Dá-me força agora, Senhor Deus de Israel. Golpeou-o 2 vezes no pescoço com todas as forças e lhe cortou a cabeça. Depois, fazendo rolar o corpo de Holofernes, o tirou do leito e arrancou-o do céu das colunas. Pouco depois saiu, entregou a sua governanta a cabeça de Holofernes e a serva a colocou no alforje de alimentos. Depois, saíram as 2 juntas para orar, como costumavam. Atravessaram o acampamento, rodearam o precipício, subiram a ladeira de Betúlia e chegaram às portas da cidade. A cidade vitoriosa. Judite gritou de longe para as sentinelas: Abri! Abri a porta! Deus, o nosso Deus, está conosco, demonstrando ainda sua força em Israel e seu poder contra o inimigo. Acaba de acontecer hoje. Quando os habitantes da cidade a ouviram, desceram imediatamente para a porta e convocaram os conselheiros. Todos foram correndo, do menor ao maior. Parecia-lhes incrível que Judite estivesse chegando. Abriram a porta e a receberam. Depois fizeram uma grande fogueira para poderem ver e se amontoaram em torno delas. Judite lhes disse gritando: Louvai a Deus, louvai-o. Louvai a Deus que não retirou sua misericórdia da casa de Israel, que por minha mão matou o inimigo nesta mesma noite. E tirando a cabeça guardada no alforje, mostrou-a e disse: Esta é a cabeça de Holofernes, generalíssimo do exército assírio. Este é o dossel sob o qual dormia em sua embriaguez. O Senhor o feriu pela mão de uma mulher. Viva o Senhor, que me protegeu em meu caminho. Eu vos juro que meu rosto seduziu Holofernes para a sua ruína, mas não me fez pecar. Minha honra está sem mancha. Todos ficaram assombrados e, prostrando-se em adoração a Deus, disseram a uma só voz: Bendito és, Deus nosso, que aniquilaste hoje os inimigos de teu povo.
E Osias disse a Judite: O Altíssimo te abençoe, filha, mais que a todas as mulheres da terra. Bendito seja o Senhor, Criador do céu e da terra, que dirigiu teu golpe contra a cabeça do general inimigo. Os que recordarem essa façanha de Deus jamais perderão a confiança que tu inspiras. O Senhor te engrandeça sempre e te dê prosperidade, porque não duvidaste em expor a tua vida diante da humilhação de nossa raça, mas vingaste nossa ruína, procedendo com retidão na presença de nosso Deus. Todos aclamaram: Assim seja, assim seja. Capítulo 14. A manhã triunfal. Então Judite lhes falou: Escutai, irmãos, pegai esta cabeça e pendurai-a nas ameias da muralha. E quando começar a clarear e sair o sol sobre a terra, cada qual empunhará suas armas, e todos os soldados sairão da cidade. Colocai à frente um chefe, como se fosseis descer a planície contra as sentinelas assírias, mas não desçais. Eles pegarão as armas e irão ao acampamento para acordar os generais do exército assírio. Todos irão correndo à tenda de Holofernes e não o encontrarão. Então ficarão tomados de pânico e fugirão diante de vós. Vós e todos os que vivem no território israelita os perseguireis para derrotá-los na retirada. Mas antes chamai-me o amonita Aquior, para que veja e reconheça aquele que caçoara dos israelitas e o mandou a nós para que o matássemos. Foram à casa de Osias buscar Aquior. Quando chegou e viu a cabeça de Holofernes na mão de um homem da assembleia, desmaiou e caiu de bruços. Quando o levantaram, lançou-se aos pés de Judite e, prostrado diante dela, disse: Em todas as tendas de Judá te bendirão, e todos os povos que ouvirem tua fama tremerão. Agora conta-me o que fizeste nesses dias. No meio do povo, Judite contou o que havia feito, do dia em que partiu até aquele momento. Quando terminou, todos deram vivas, enchendo a cidade com gritos de júbilo. Aquior, vendo tudo que o Deus de Israel havia feito, creu plenamente nele, circuncidou-se e foi admitido definitivamente na casa de Israel. Quando o dia despontou, penduraram na muralha a cabeça de Holofernes. Os homens empunharam as armas e saíram em esquadrões até as entradas da cidade. Por sua vez, os assírios, ao vê-los, notificaram seus chefes, e estes os generais, comandantes e todos os oficiais. Quando chegaram à tenda de Holofernes, disseram ao mordomo: Acorda o nosso chefe, pois esses escravos se atreveram a descer para nos atacar. Querem que os derrotemos por completo. Bagoas entrou e bateu na cortina da tenda, supondo que Holofernes dormisse com Judite. Como ninguém respondesse, afastou as cortinas, entrou no quarto e o encontrou morto, estendido à entrada. Tinham-lhe arrancado a cabeça. Bagoas deu um grito e, rasgando as vestes, se pôs a chorar, soluçando e gemendo. Depois foi à tenda onde Judite se alojava e, não a encontrando, precipitou-se para a tropa, gritando: Os escravos nos traíram. Uma única mulher hebreia desonrou a casa do rei Nabucodonosor. Aí está Holofernes, estendido no chão e decapitado. Ao ouvi-lo, os oficiais assírios rasgaram seus mantos, completamente perturbados. Seus gritos e alaridos ressoaram por todo o acampamento. O livro de Provérbios, capítulo 17, versículos de 13 a 16. Quem paga mal por bem, o mal não se afastará de sua casa. Abre a comporta quem começa a rixa. Em vez de enredar-se, é melhor retirar-se. Quem absolve o culpado e quem condena o inocente, a ambos o Senhor detesta. De que serve o dinheiro na mão do nécio para comprar sensatez se não tem bom senso? Pai do céu, nós te louvamos e glorificamos. Agradecemos a ti, Senhor. Oferecemos a ti o nosso louvor hoje, porque tu és bom, tu és justo, tu és imparcial, tu és fiel. E tu continuas, por alguma razão, Senhor, por causa do teu amor inabalável por nós, tu continuas a nos chamar para ti e a nos chamar para sermos teus. Nos ajude a dizer sim a ti hoje e em todos os dias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, Jeremias. Cara,
Ai, ai. No capítulo 41 e 42 de Jeremias, não só continuamos vendo a destruição de Jerusalém, né? Mas vemos também Godolias, que tinha sido nomeado governador dos remanescentes pelo rei Nabucodonosor. E também somos apresentados a esse cara chamado Ismael, que quer fazer uma insurreição contra Godolias. Então lembra, o que sobrou na Terra Prometida são pessoas que ninguém quer, né? Os pobres, os fracos, os doentes. E Godolias foi nomeado governador dessa gente, né? Porém, temos também um grupo, meio que uma resistência que se formou, que são um bando de saqueadores. E, tipo, tá uma situação meio The Walking Dead, meio Mad Max, sabe? Uma terra sem lei, uma situação meio pós-apocalíptica, onde a estrutura do governo tá quase inexistente. Virou um Velho Oeste. E nesse Velho Oeste tem um cara chamado Ismael, da tribo de Judá, e isso é muito importante. É importante prestar atenção que o primeiro versículo do capítulo 41 fala que Ismael pertencia à tribo de Judá, ou seja, ele fazia parte da família real. Então talvez ele estivesse ressentido pelo fato de Nabucodonosor não ter nomeado ele ou qualquer membro de sua família para ser o governador de Judá, no meio dessa ocupação babilônica, no meio desse governo submetido à Babilônia. Agora, isso aqui é uma loucura. Godolias já sabia que Ismael queria matá-lo, que ele tinha um plano para matá-lo, né? E o que ele faz? Ele não faz nada. Ele nem tenta se proteger de alguma forma. Na verdade, não só isso, mas ele também parte o pão com Ismael e seu bando errante de saqueadores, por assim dizer. E é durante essa refeição que eles estão fazendo juntos que Ismael mata Godolias e todo mundo que estava com ele. O que torna tudo isso ainda mais grave, né? Porque você fazer uma refeição na companhia de alguém, mesmo hoje em dia, no contexto atual, é algo bem significativo. E no mundo antigo, ali no Oriente Médio, partir o pão com alguém, fazer uma refeição juntos, era algo extremamente significativo. Então Ismael tá lá partindo pão com Godolias, a pessoa que ele sabe que ele vai assassinar dali a alguns minutos, né? E até nos Salmos fala disso, né? Diz: Até meu amigo, de quem eu me fiava e partilhava meu pão, sobressai em me trair. E outra pessoa que viveu isso foi Jesus, né? Judas, que era um dos amigos próximos de Jesus, o trai, mesmo depois de terem repartido a Eucaristia. O que é algo inimaginável e muito triste. E o livro de Jeremias quer deixar bem claro o quão ruim Ismael é. Porque diz lá que 80 homens viajantes, chegando de Siquém, Silo e Samaria, diz que suas barbas estavam raspadas e as roupas rasgadas, com seus corpos feridos, e eles estavam trazendo ofertas e incenso para apresentar no templo do Senhor. Ou seja, são homens de fé indo adorar no templo. Mesmo que o templo tenha sido destruído, eles iam achar algum lugar para adorar a Deus naquela área. Mesmo que Jerusalém e o templo estejam completamente destruídos. Eles estão indo adorar e honrar o Senhor Deus. E então Ismael simplesmente os mata e joga seus corpos na cisterna. E o livro de Jeremias faz questão de dizer que a cisterna para a qual Ismael lançou todos os corpos dos homens que ele havia matado era a maior cisterna que o rei Asa havia feito para se defender contra o rei de Israel. E que Ismael a encheu com corpos. Tipo, era uma cisterna gigantesca e ele lotou ela de cadáveres. Isso mostra o quão caótica estava a situação de Jerusalém, depois de toda essa dor que os israelitas, o povo judeu, passou. Agora, a terra ainda se encontra nesse caos total. E por conta disso, o povo está com medo. E eles estão com medo de duas coisas. Primeiro, eles estão com medo de pessoas como Ismael. Tipo, quem sabe se não vai chegar outro igual a ele e fazer um massacre. E eles estão com medo também de que, chegou um cara e matou o governador. Godolias, que havia sido nomeado governador, morreu. Então, quem garante que Nabucodonosor não vai falar: eles mataram o cara que eu coloquei lá? Ah, quer saber? Cansei. Vamos só voltar lá e matar o povo que restou de uma vez e acabou. Então o povo que restou em Jerusalém está com medo do caos que se instaurou lá, né? Dos foras da lei e de Nabucodonosor voltar e dizimar o que restou do povo. Então eles vão até Jeremias e, cara, isso é incrível. Essa oração, essas palavras que eles dizem a Jeremias são incríveis. Eles dizem: aceita a nossa súplica e reza ao Senhor teu Deus por nós e por todo este resto, porque da multidão sobramos poucos, como teus olhos podem ver. Que o Senhor teu Deus nos indique o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Tipo, o que Deus falar, a gente vai fazer. Devemos fugir? Devemos ficar? O que devemos fazer? Seja o que for, a gente vai fazer.
E Jeremias reza por 10 dias e então a palavra do Senhor vem a ele. E o Senhor diz: se vocês saírem, se vocês forem para o Egito, morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Se vocês ficarem aqui em Jerusalém, se ficarem aqui em Judá, serão salvos. Eles só têm que confiar no Senhor. Lembra disso, do começo do podcast, essa frase, confia no Senhor? E o povo responde a ele: não, não vamos fazer isso. Não vamos fazer o que você nos disse, o que o Senhor Deus nos falou. E isso é simplesmente triste demais, né? Amanhã vamos ver Jeremias fazendo outro apelo a eles, pedindo: por favor, não façam isso. Não fujam para o Egito, porque vocês não poderão escapar da morte lá. Mas se vocês ficarem aqui e confiarem no Senhor, Ele abençoará vocês aqui. Porém, o povo não escuta ele, né? Eles não vão ouvir. Então Jeremias vai dizer mais algumas palavras de julgamento a eles, e vamos ver isso amanhã e nos próximos dias, conforme avançamos. Hoje também vimos Judite, né? Que é uma das grandes mulheres do Antigo Testamento. Vimos ela matar Holofernes, cortando sua cabeça fora. E não só isso, mas ela também diz ao povo de Betúlia, ela bolou todo um plano. Ela diz pra eles: desçam como se fossem pra batalha, mas não vão pra batalha, porque ao ver que vocês estão indo, eles vão acordar todo mundo e daí vão perceber que Holofernes morreu. Aí eles vão bater em retirada, com medo, e aí vocês vão poder atacá-los e derrotá-los facilmente. E cara, isso é muito inteligente. A Judite é genial. Ela é uma mulher muito virtuosa e prudente, e as escrituras deixam bem claro que em nenhum momento desse plano dela, ela comprometeu sua pureza. Eu lembro que uma vez, acho que foi até alguém da minha família que me falou, que ela sempre quis ser uma espiã, mas que nos filmes e nos livros, normalmente os espiões têm que se envolver em relacionamentos para obter informações e tal. E ela disse: eu nunca faria algo assim, né? Eu nunca me comprometeria dessa forma. E Judite, ela conseguiu fazer toda essa operação de espionagem e ela faz questão de dizer que durante toda essa situação, ela não violou sua pureza. E isso é importante, porque nessa história você tem uma mulher que é justa e virtuosa, do começo ao fim. E também temos essa incrível oração que Osias faz, né? Onde ele louva a Deus por Judite e pelo que ela fez. E é tão incrível, ele diz: o Altíssimo te abençoe, filha, mais que a todas as mulheres da terra. Bendito seja o Senhor, Criador do céu e da terra, que dirigiu o teu golpe contra a cabeça do inimigo. E pessoal, lembra lá no livro de Juízes, vimos Jael, que fincou uma estaca de tenda na cabeça de Císera, matando-o, esmagando a cabeça do inimigo. E também lá atrás, no capítulo 3 de Gênesis, tem uma profecia de que ela ferirá a tua cabeça quando tu ferires teu calcanhar, né? Sobre esmagar a cabeça da serpente. Então você tem Jael esmagando a cabeça do inimigo e Judite aqui fazendo a mesma coisa. E essa profecia de que Jesus Cristo, descendente, aquele que veio da mulher, vai esmagar a poderosa cabeça da morte. E essas mulheres, Jael, Judite e outras, são um sinal, uma prefiguração do papel de Maria. E Maria é a que vai esmagar a cabeça da serpente, obviamente pelo poder de Jesus, seu filho. Mas nós vamos ver como o evangelho de Lucas ecoa essas palavras que Osias diz a Judite, a que esmagou a cabeça dos inimigos do povo de Deus. E Osias continua, né? Os que recordarem essa façanha de Deus jamais perderão a confiança que tu inspiras. E daí ele continua falando, e eu acho super válido voltarmos e lermos novamente essa grande oração de louvor a Deus por Judite no final do capítulo 13. Essa heroína do povo de Israel que arriscou sua vida para salvá-los. Aliás, daqui a um tempo vamos ler a história de Esther. Quando eu digo daqui a um tempo, eu quero dizer mais ou menos um mês, tá? Mas vamos ver a história de Esther, que também colocou sua vida em risco para libertar o povo de Israel. E essa também vai ser uma história incrível. Mas hoje, nossa, a bravura, a coragem dessa mulher. E na Bíblia vimos muitas histórias de pessoas corajosas e também de pessoas corruptas, né? Mas essa é uma das de coragem e bravura. Uma história realmente incrível sobre uma mulher de Deus, sobre uma das filhas do Pai. E essa é a coragem e a fé que, minhas irmãs, minhas filhas, vocês são chamadas a ter todos os dias. Porque o Senhor Deus, assim como esteve com Judite, o Senhor Deus está com vocês também. E assim, meus irmãos, vamos rezar por todas as nossas irmãs em Cristo. E irmãs, vamos rezar por todos os nossos irmãos em Cristo também. Eu estou rezando por vocês, por favor, rezem por mim. Meu nome é Padre Mike, mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.